O tema de hoje é depressão. Depressão é um transtorno psiquiátrico. Depressão não é simplesmente tristeza. Tristeza a gente tem na vida a todos os momentos. A depressão é uma tristeza que não tem fim e vem acompanhada de outros sintomas. Um desinteresse pelas coisas, um desinteresse pelo trabalho, uma falta de motivação para fazer o que a gente fazia antes. Enfim, ela tem muitos aspectos. E há casos mais leves de depressão e casos mais graves. Esses casos mais graves precisam ser tratados normalmente por muito tempo. Alguns precisam ser tratados pelo resto da vida. É o transtorno psiquiátrico mais frequente e em todas as classes sociais. O tratamento deve ser sempre prolongado. Não adianta tratar a depressão uma semana, 15 dias, um mês. O tratamento deve durar pelo menos alguns meses. Quando não, deve ser mantido por mais tempo, nos casos em que a doença recorre, no caso em que a doença volta com uma determinada frequência. Hoje, felizmente, a gente pode falar sobre depressão do ponto de vista médico e social. No passado, depressão era considerada como uma frescura daquela pessoa que não reage, que não faz questão de voltar à vida normal, que fica aí sem motivação para fazer nada, etc. Felizmente, essa interpretação ignorante da depressão hoje está sendo abandonada cada vez mais. Esses e outros aspectos da depressão nós vamos discutir com o Dr. Jairo Bauer. O Dr. Jairo é médico, psiquiatra e há anos vem trabalhando com a divulgação dos transtornos psiquiátricos de um modo geral. Jairo, fora dos estereótipos, o que é mesmo a depressão? A depressão é uma patologia, né? Um transtorno, uma doença crônica, recorrente, que atinge, de acordo com os estudos, aí, 18 a 20% da população mundial em algum momento da vida das pessoas, né? E basicamente, Drauzio, é uma alteração do humor, né? Uma tristeza profunda, uma falta de energia e uma falta de prazer, né? Que invadem todos os campos da vida do indivíduo, né? Então, provocando aí mudanças, alterações de comportamento, nas emoções, nas atitudes, com um impacto, né? Bem importante no funcionamento do indivíduo, o funcionamento psíquico do dia a dia dele, funcionamento social, o funcionamento no trabalho, enfim. Né? Há quem diga que é uma espécie de nuvem ou de filtro escuro que se coloca na frente da vida da pessoa e ela passa a se relacionar com tudo e com todos a partir dessa perspectiva, Drauzio. É uma doença só ou é uma doença com vários aspectos e várias apresentações? São vários tipos de depressão, né? Várias apresentações. A gente está mais acostumado a trabalhar nessa perspectiva da depressão maior, né? Que é aquela depressão com sintomas clássicos, né? Tristeza, desânimo, alteração de apetite, alteração de sono, falta de prazer, de desejo de fazer as coisas, né? A gente pensa mais, né, quando a gente fala em depressão, nesse quadro de depressão maior, né, que pode ter intensidades variadas, durações variadas, mas a gente foca mais nesse tipo de depressão. Mas existem outros tantos tipos, né? Então a gente tem, por exemplo, a distilia, né, que é uma depressão crônica, com sintomas um pouco mais leves, basicamente desânimo, irritação e mau humor, que se confunde às vezes até com, as pessoas acham que é o jeitão da pessoa, é a personalidade dela, mas é uma depressão crônica e que a pessoa pode levar essa depressão por anos. A gente tem depressão pós-parto, por exemplo, que está associada, né, às alterações hormonais que acontecem e as alterações de vida que acontecem na mulher, né, nos dias ou nas semanas que se seguem ao parto. A gente tem depressão sazonal, né, mais comum no hemisfério norte, mas que também pode acontecer por aqui, que tem a ver aí com o encurtamento do dia, né, da exposição à luz solar. Né. A gente tem depressão atípica, que, por exemplo, o indivíduo pode não ter tristeza e tem basicamente uma irritação, uma impulsividade, uma ansiedade, uma raiva generalizada. Né. Então, esse é outro tipo de depressão que a gente fala muito. A gente tem as depressões psicóticas, né, que são depressões que são acompanhadas por episódios ou por fases de quebra de contato com a realidade, delírios, alucinações e por aí vai, né? Então, só para a gente ficar em alguns tipos de depressão, né, e para a gente entender que, na verdade, a gente está falando de um grupo, né, de patologias, de doenças, que podem ter aí causas e etiologias bastante variadas, Drauzio. Na verdade, o que a gente chama de depressão é um nome de vários transtornos psiquiátricos, né, diferentes. E todos levam esse rótulo de depressão, né? E quais são as causas principais? Então, a gente tem uma predisposição genética, né, para algum número variado, né, de casos de depressão. A gente tem um componente genético, ou seja, né, filhos de pessoas que têm depressão, né, têm um risco aumentado para ter depressão, né? Então a gente tem diversos estudos, diversas linhas de investigação que vão nesse sentido, mas a gente sabe que não é só a genética, né? Por exemplo, as depressões que as mulheres enfrentam em algumas fases da vida, né, mostram para a gente que tem também, por exemplo, um gatilho hormonal, né, para alguns tipos de depressão. A gente tem estressores, né, que a gente chama de eventos, life events, né, eventos que podem acontecer na vida da pessoa, que também podem funcionar como um gatilho para a depressão. Uma perda, uma separação, um desemprego, um luto, né, pode ser um estressor para um quadro de depressão. Violência, abuso sexual, preconceito, situação de vulnerabilidade social muito intensa, muito marcada, uso de alguns tipos de droga, álcool, cocaína, anfetaminas, algumas doenças, né, por exemplo, hipotireoidismo, alguns remédios para tratar algumas doenças.
isso tudo também pode funcionar como um gatilho, né, para uma pessoa que, por exemplo, tem uma certa predisposição genética para depressão. Então, possivelmente uma combinação, né, de fatores, de causas que levam, ou que podem levar a um quadro de depressão. Uma doença tão complexa assim,